Boa noite, igreja, graça e paz, que o Senhor seja conosco. Hoje, mais uma vez, estamos na nossa reunião de oração, apesar de ainda estarmos separados. Mas nós estamos juntos, porque o amor de Deus nos une e em oração nós estamos unidos. Peço que abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 3. Hoje nós vamos estar meditando na palavra do Senhor, a oração de Abacuque. Estaremos lendo do primeiro versículo até o 4 e depois do 17 em diante até o 19, até o finalzinho. Amém? Oremos. Deus Pai, Deus Santo, estamos aqui reunidos e separados. É tão diferente, tão, Senhor Deus, assim, difícil para nós, né? Sentimos falta de estarmos juntos orando, mas do corpo presente, mas nós sabemos que estamos juntos orando em espírito, porque o Senhor se faz presente aqui, lá, onde quer que alguém esteja clamando ao Senhor, o Senhor se faz presente. E nós te agradecemos por esta reunião de oração, mais uma vez. Que a tua palavra, Senhor Deus, seja aquela que venha preencher, ó Pai, os espaços que houver, que for necessário no nosso ser, no nosso íntimo, e que teu Santo Espírito venha revelar a nós o que o Senhor quer nos dizer nesta noite com esta palavra. Nós oramos, gratos ao Senhor, por mais uma semana que findou, por mais uma que se inicia, mas também, ó Deus, te oramos porque o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. Ser conosco, ó Pai, que eu te peço, em nome de Jesus, é que eu oro. Amém. Vamos lá? A oração de Abacuque. Oração do profeta Abacuque sob a forma de canto. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus veio de Temã e do monte Parã vem o santo. A sua glória cobre os céus e a terra enche o seu louvor e seu resplendor como a luz. O seu resplendor é como a luz. Raios brilham da sua mão e ali está velado o seu poder. Até o 4. Depois, agora estaremos lendo a partir do verso 17. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Ao mestre de canto para instrumentos de corda. Que o Senhor abençoe a sua palavra neste momento que nós agora estaremos meditando. Nós já oramos, vamos passar agora a meditar, a reflexão. Eu hoje, enquanto estava fazendo o esboço, o rascunho, assim dizendo, dessa palavra, recebi a notícia pela minha irmã, que mora lá em São Paulo, em Guarulhos, de que uma pessoa, amiga nossa, foi vizinha nossa, quando morávamos lá, e a irmã ainda era solteira, por muitos e muitos anos, faleceu, vítima do Covid. Isso nos abate, porque nós sabemos que são pessoas que estão indo embora, que era a nossa marca, a nossa vida, a nossa história, mas ainda como diz o profeta Abacuque, ainda assim eu me alegro no Deus da minha salvação. Vamos estar compartilhando agora a palavra, né? Se Deus existe, por que o mal tão frequentemente prevalece? E os nossos entes queridos indo embora, vítima de enfermidades tão avassaladoras? Essas são perguntas que são feitas repetidas vezes. O profeta Abacuque se
se identificou bastante com essas questões. Abacuque pregou nos últimos dias de Judá, antes da derrota para a Babilônia. Ele previu a condenação inevitável e ficou perturbado por essas coisas. Então aqui nós vemos que o profeta Abacuque ficou alarmado com tudo que estava acontecendo, né? Ele era profeta, aqui é uma oração que ele está fazendo ao Senhor, e aqui diz, né? O Senhor se revelou a ele dizendo o que aconteceria com o povo de Judá, a tribo de Judá. Então ele ficou preocupado, ele ficou alarmado. E aqui nós vemos também que Abacuque pregou nos últimos dias de Judá, antes da derrota para a Babilônia. Ele previu a condenação inevitável e ficou perturbado por essas coisas. Então nós vemos que o profeta pregou e muita coisa não mudou, o povo continuou no pecado, o povo não deu ouvido à mensagem que ele pregava, ele sabia que o povo seria levado cativo por um povo também pagão, incrédulo, não tinha nada a ver com o Senhor nosso Deus, mas foi permissão do Senhor Judá ser levado cativo. E aqui nós vemos que o profeta, com ousadia e confiança, levou suas queixas diretamente a Deus. O Senhor respondeu às perguntas de Abacuque, afirmando que haveria de julgar o povo e a justiça prevaleceria. A segurança, juntamente com a visão do governo soberano de Deus, deu a Abacuque coragem e esperança para confiar nos planos do Senhor acerca dos dias de escuridão. Parece que foi escrito para nós, né? Nós não temos o profeta Abacuque aqui, mas nós podemos imaginar os pastores, pastoras, profetas, né, missionários, pregando, revelando ao povo o que Deus tem mandado dizer. Muitas coisas soam até como heresia, mas grande parte do que nos que é revelado vem do alto, vem do Senhor para nós. E nós vemos que aqui tem um paralelo os acontecimentos lá foi antes de Cristo, né? Esqueci de ver, mas na hora que eu estava lendo lá, tem a data, foi antes de Jesus Cristo vir ao mundo, que o profeta Abacuque viveu e fez essa oração. Deus é soberano. A atitude mais adequada de nossa parte em relação a Deus é confiar. Confiando em Deus, podemos olhar além do exterior desagradável das coisas e ver o propósito mais profundo de Deus. E encontrar forças para viver, não importa o que aconteça. Não conhecemos o futuro, mas o Senhor conhece. Podemos confiar nele plenamente e completamente. Não temos outra solução. Não temos. Podemos até ter outra escolha, fazermos outras escolhas, mas a solução não será aquela que será agradável, nem será de vitória e nem será da vontade de Deus. Nós podemos fazer escolhas contrárias à vontade de Deus, mas não dará certo. Abacuque creu e confiou no Senhor. E no final da sua oração, nós podemos confirmar isso. Nós vemos o resultado de sua fala. Depois de tudo que ele ouviu de Deus, que ele falou com Deus, perguntou para Deus, se queixou com Deus. Será que nós também não estamos fazendo isso? Tanto mal acontecendo, tanta violência, tanta tragédia, né? Tanta coisa ruim, desagradável. Pai, mãe, padrasto assassinando criança, né? Que nós vimos aí as últimas notícias daquele garoto, né? Da mãe com o padrasto. E nós vemos que tantas coisas ruins, enfermidades que não acabam, é o câncer, é o a Covid, é o coronavírus, é a tuberculose, é o infarto, tantas doenças avassaladoras. Eu tenho conhecimento de 2 pessoas nesses últimos
esses últimos 2 meses, né, mês passado e já início desse mês, que morreram, parada cardíaca. Outras de depressão, foi tanta depressão que a pessoa tirou sua própria vida, querendo se livrar do sofrimento causado pela depressão. Então nós podemos ver aqui que o profeta Abacuque confiou no Senhor e nós podemos seguir o exemplo dele, confiar no Senhor, plenamente e completamente no Senhor, porque nós não temos outro caminho a não ser confiar em Deus, descansar nele e entregar a ele todo o controle das nossas vidas, porque ainda a voz de comando é do Senhor. Ele que criou esse universo, ele é dono de tudo. E ele permitiu tantas coisas acontecerem. Algumas coisas são o próprio homem, provocado pelo próprio homem, mas tem muitas coisas que o Senhor permitiu. E hoje, quando nós olhamos para o mundo, não é só o nosso país, nós vemos fome, miséria, igrejas sendo dinamitadas, né? Lá na China, que foi das notícias que está aí na internet. Nós vemos tanta coisa ruim, desagradável. Com certeza o profeta Abacuque viu tudo isso. E acima de tudo, o povo pecando contra Deus. E aí nós vemos que parece que nós estamos vivendo o mesmo caos que o profeta Abacuque viveu naquela época. Mas ele nos deixou um grande exemplo. Nos deixou esse legado de fé, de confiança, de esperança. E aqui nós vemos no final da sua oração, que ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que nos falte emprego, ainda que nos falte, a gente não vê solução, vá no mercado, as coisas estejam tudo mais caro, talvez o dinheiro que temos não foi o suficiente para pagar a compra que gostaríamos de ter feito, porque não achávamos que estava tão mais caro os produtos que nós precisávamos comprar. Ainda assim, a mesma visão histórica que o profeta Abacuque viveu. E ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado, todavia, ainda e apesar de tudo isso, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Então nós vemos aqui que quando nós olhamos, né, vemos documentários, assistimos algum filme aqui, né, que aparece, nós não temos assim ideia de que é uma corça. Nós temos aqui o nosso veado, que é o brasileiro, né? É parente, é primo, ou talvez seja até o mesmo, mas só que com outra característica, mas é bem parecido. E como eles andam cabeça erguida, olha lá pro caminho que eles querem e vão em frente. E eles não andam assim de qualquer maneira se arrastando, eles vão saltitando, não perdem o equilíbrio, se equilibram nos pés deles para que eles possam conseguir alcançar o objetivo deles, que geralmente eles saem correndo em disparada quando está fugindo de predadores, caçadores, e quando eles querem a água, eles sentem o cheiro da água. E a água é muito importante para a vida deles, que é essa água, aquela água que Jesus ofereceu lá para a mulher samaritana. Hoje nós temos acesso a ela pela entrega de Jesus na cruz, e que nós possamos ainda assim, apesar de toda a situação, nós confiarmos plenamente e completamente no Deus da nossa salvação. É o que o Senhor nos diz nessa noite: confie, espere. Eu não estou dormindo, eu estou vendo tudo que está acontecendo, e no meu tempo devido, tudo isso vai passar. E nós sabemos que Deus é mistério. Não podemos compreender de forma plena a glória de Deus. Nós sabemos dela, sentimos, vivemos, mas todo o poder pertence somente a Ele. Que nesta noite nós possamos ler, todo esse
o texto é o capítulo 3, né, que é a oração de Abacuque. Eu li apenas alguns versículos, mas que Deus, Santo Espírito de Deus, revele a cada um de nós, quando estivermos lendo novamente, meditando em todo, que o profeta Abacuque perguntou para Deus. Não vou dizer que ele questionou, mas que ele falou muito com Deus. Ele falou muito, muito. O que está faltando um pouco em nós hoje é falarmos com Deus de uma forma simples, direta e honesta, porque Deus quer o melhor para nós, apesar de tudo isso que está acontecendo. Ainda que, entes querido, nós se vá de coronavírus ou não, ainda que nós possamos não ter a vida financeira melhor do que nós esperávamos ou esperamos, ainda assim nós podemos continuar confiando plenamente em Deus, porque Ele é Deus, apenas isso. Ele é Deus e continuará sendo Deus. Que o Senhor continue nos abençoando, cuidando de cada um de nós e nos livrando de todo mal. Deus, obrigado, Senhor, por esta palavra que vem, Senhor Deus, de encontro aos nossos corações, ó Deus, porque estamos vivendo momentos difíceis, ó Pai, diante de tudo isso, ó Deus. Nosso coração deseja estarmos na Tua casa de oração, Te cultuando, Senhor, mas ainda assim, nós podemos levantar um altar ao Senhor em nossos corações e Te cultuarmos em nossas casas, Te cultuarmos onde quer que estivermos, ó Pai, e dizermos ao Senhor que nós queremos, Senhor, ser os Seus verdadeiros adoradores, porque nós somos, ó Pai, Teus filhos escolhidos que o Senhor um dia separou para que nós pudéssemos, Senhor Deus, pregar a Tua palavra, para que nós pudéssemos testemunhar do Teu Evangelho e principalmente, ó Pai, vivenciarmos este amor tão grande que o Senhor tem para conosco e repartirmos e compartilharmos uns com os outros. Ser conosco, Deus, continuo te pedindo que seja conosco, porque só o Senhor pode nos dar cobertura, segurança, esperança e amor. Por isso eu te agradeço, Deus, por todo o livramento que o Senhor tem nos dado. Peço pelas famílias enlutadas, por aquelas que estão lutando pelas suas vidas, internados, entubados, por aqueles que estão, Senhor Deus, de luto, que estão sofrendo e chorando a separação do seu ente querido. E visite, ó Pai, a família do Douglas, da Raquel, a família da Petronila, que o Senhor recolheu, e ser conosco. Mais uma vez eu te peço que o Senhor continue ao nosso lado e que nós possamos olhar somente para o Senhor. E é o que eu te peço, Deus, mas eu te agradeço. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.